Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Gente, vou me esforçar pra falar bem alto, bem nítido, mas eu ainda tô um pouco ruim aqui na garganta. Mas depois também na edição eu vou tentar aumentar o máximo do volume pra ficar com uma qualidade bem legal de áudio, certo? Gente, hoje eu vim contar pra vocês um pouquinho do que aconteceu com a Pandora. Quem já me acompanha no Instagram, que a gente posta mais as coisas quando... mais ao vivo, vamos dizer assim, quando acontece... já tá um pouco por dentro do que aconteceu com ela. E quem não me segue, quer acompanhar um pouco mais da minha vida, pode estar me seguindo lá. Gente, foi assim, ali no dia 2 de abril, no início do mês, o que aconteceu? Foi dia 2, né? Dia 3, foi um sábado ali. O que aconteceu? A Pandora até então pra nós, ela estava normal, comendo, fazendo as necessidades dela na caixinha, tudo certinho, tava normal. E aqui em casa, a Pandora, ela tem acesso à rua. É uma coisa que eu nunca gostei muito, só que assim, não consigo prender ela em casa, gente, não tem como, né? Até porque o espaço que a gente mora aqui, ele é pequeno, e quando a gente deixa ela presa aqui dentro de casa, ela fica super estressada, ela começa a arranhar tudo, ela fica miando. Então sim, ela vai aqui no gramado, só que às vezes acontece de ela pular um muro e ela dar uma voltinha na vizinhança e acabar voltando depois pra casa, normal. Ela sempre volta, mas é uma coisa que a gente não consegue controlar. Quando a gente vê que ela tá pulando o muro, coisa errada que a gente consegue visualizar, a gente chama ela, tira, enfim. Só que tem vezes que não tem como evitar, sabe? Ela ficou um tempo morando com a minha mãe, né, como vocês sabem. Enquanto eu morava com a minha sogra, não tinha como trazer ela porque tinha uns cachorros e tudo mais. Não ia ser uma convivência legal. Então lá também minha mãe morava em casa. E ela também tinha acesso à rua, então é uma coisa que tornou hábito pra ela, apesar de quando eu adotei ela, a gente sempre morou em apartamento, ela não tinha acesso a essa rua, era tudo com grade e tudo mais. Depois que ela morou com a minha mãe, e agora que eu moro aqui na minha sogra, que casa também, ela tem acesso e é uma coisa que eu não consigo evitar. Mas enfim, e nesse sábado eu recebi uns amigos pra tomar café aqui em casa, e a Pandora nunca foi de estranhar ninguém, assim, e os meus amigos também ela já conhecia. Apesar de não vir fazer um tempo, mas ela já conhecia. Acabou que eu tirei todas as coisas dela daqui de dentro de casa. A caixinha de areia, o arranhador, que daí eu limpei, né? E coloquei aqui na varanda, tipo, não coloquei pra longe. Coloquei aqui, tipo, sabe? Quando abre aqui tem a varandinha, coloquei aqui na rua. E também, como a gente ia tomar um café e tudo mais, né? Eu também queria deixar mais clean e tudo mais. Mas isso não vem ao caso. A questão é que eu tirei, deixei na rua, né? Depois, e deixei na rua. Aí a gente tomou café, passou, meus amigos foram embora e tal. E depois à noite, o meu cunhado e minha cunhada receberam um casal de amigos dele aqui à noite. E a gente acabou também participando de um churrasquinho que teve assim, foi só 3 casais. Eu, o Matheus, o irmão dele com a mulher e os amigos dele. E nisso, a gente tava ali comentando e eu entrei uma hora pra ir no banheiro. Eu vi que a Pandora tava dentro da caixinha de areia deitada. E é uma coisa que ela nunca fez, ela só vai na caixinha de areia pra fazer necessidades. E depois ela acaba saindo. Eu achei estranho, chamei o Matheus, a gente ficou meio assim, daí tirei ela dali e tal. E eu notei que ela ficou um pouco, tipo, cabisbaixa, assim, parada, assim, muita ação. Mas eu pensei, sei lá. Aí eu falei com meus amigos, dei uma pesquisada na internet. Eu vi que ela pode ter ficado estressada por eu ter tirado a caixinha dela do lugar. Ela pode ter se estressado por isso. E no domingo, por mais que eu tivesse colocado as coisas dela no lugar, no domingo ela também ficou assim, jogada. Aí a gente viu que a gente deu uma notada que ela não quis comer e tal. Daí eu pensei, aí eu li na internet, falei com os amigos que tem gatos e eles falaram que podia ser normal do estresse, que ela tava tipo assim, tentando me ignorar. Aí eu pensei, vamos observar mais um dia e se realmente ela tiver um outro sintoma ou piorar, a gente leva ela no veterinário, né? E foi isso que aconteceu, a Pandora piorou. Na segunda ela tava jogadinha ainda, mas eu tinha que trabalhar. Eu fui trabalhar. Quando eu cheguei em casa, ela tava muito jogada assim no canto. Não tinha mexido na ração, não tinha usado a caixinha de areia e tinha feito xixi no chão do quarto. A gente levou ela no veterinário, né? Apesar de que a gente sabe que é muito caro, a gente viu que ela tava sofrendo, né? De alguma forma tava sofrendo, tava com dor, então a gente levou ela no veterinário. Por mais que a gente... né, tem as questões de estar apertado financeiramente, a gente levou ela mesmo assim. E chegando lá, o veterinário fez a análise e tudo mais, e ela teve que ficar pra fazer uns exames. Ela começou a fazer os exames, fez testes de fel e FIV e deu negativo e tudo mais. E acabou que ela fez um ultrassom
e deu umas alterações no baço. Parece que tava com uns pontos, assim, que parecia ser hemoparasitose, que é parasitas e tudo mais. E aí, só como ela já tava muito debilitada e ela tava com muita febre, gente. Ah, é importante isso falar, assim que a gente chegou lá na consulta mesmo ali, que eles fazem analisam ela, fazem os exames, assim, tocando nela e tudo mais. A veterinária já colocou o termômetro nela e ela tava com 41, se eu não me engano, de febre, assim. Ela estava até ficando mais amarelada, só que é uma coisa que eu não noto, né? Eu nunca tive um animal, assim, que precisei levar no veterinário. Até já tive um, mas não foi por conta disso. Porque assim, gente, eu não... deixa eu tentar me fazer... A minha família não veio de uma família rica, né? Somos classe média baixa. Eu não sei como classificar a gente. Mas não fomos criados para ter pets, animais dessa forma de estar sempre indo veterinário e pet shop, sabe? Era animal que vivia na rua, que a gente brincava e era isso, né? E quando eu adotei a Pandora, eu sabia sim que teria alguns gastos com veterinário ali, com vacinas e tudo mais, a ração, mas é claro que a gente nunca pensa que vai precisar gastar horrores de dinheiro com veterinário, a gente nunca pensa que o bichinho vai ficar doente, a gente não aprende isso, a gente não... Às vezes não tem consciência disso, a gente pensa assim, eu quero um bichinho pra me fazer companhia, ou às vezes a gente vê, ai, tá na rua, coitado, foi o caso da Pandora, ela foi retirada da BR, entendeu? A gente pensa em dar amor e carinho, uma casa, alimento pro animal, a gente não pensa que ele vai ter esses custos, vai acontecer isso, né? Então, se a gente parar pra pensar, muitas das pessoas jamais teriam pets. Jamais teriam animais de estimação, gente, porque é um gasto absurdo e tem que ter condições financeiras para bancar tudo isso. Tem que ter uma organização, gente. Um animal assim gasta. E eu tô vendo, tô sentindo, tô aprendendo isso na pele agora. E aí ela tava com febre, a gente deixou ela para fazer uns exames. E eu já fiquei bem mal. No início eu fiquei mal tanto por ela estar sofrendo, que dava pra ver que ela tava com dor, que ela tava sofrendo, quanto a questão financeira. Foi uma coisa que começou a me preocupar muito. Naquela semana ali eu fiquei bem mal mesmo, assim, eu chorava de noite, eu acabei até fazendo uma semanada de home office, assim, porque minha cabeça não tava atinando, porque eu não sabia o que ia fazer. A Pandora ficou no veterinário de terça até quinta-feira, foram 3 diárias, vários exames e medicamentos. Ela começou com uma suspeita de hemoparasitose, daí foi feito um exame pra ver se já tava no sangue, porque se estivesse no sangue já era mais complicado, né, porque daí são parasitas na corrente sanguínea, já seria mais difícil de tratar. E depois a doutora que ela tava lá internada, né, que ela já tava fazendo tratamento com antibiótico pra isso, mas não tinha um exame que definisse isso, era um outro exame que era um pouco mais caro, então a gente esperou pra ver se o remédio que ela tava tomando ia fazer um efeito, se ela ia melhorar. A doutora viu que ela tava com uma respiração mais pesada, tava muito cansada e resolveu fazer um raio-x. Nesse raio-x, eu acho que eu não sei onde eu guardei ele agora, não sei até se eu não joguei fora. Nesse raio-x, ela fez o raio-x e dava pra ver que o pulmão da Pandora, assim, eu não lembro qual era o lado, mas boa parte do pulmão dela tava com muito líquido, muito líquido. E aí ela falou da suspeita de PIF. E o que seria isso? Gente, eu vou ler aqui porque é bem difícil, tá? PIF é peritonite infecciosa felina. Segundo aqui o site petlove.com.br, é uma doença infecciosa causada por um vírus, tipo um coronavírus felino, né? Que é uma enfermidade sistêmica grave e tem alta mortalidade entre os pacientes. E o que a veterinária falou pra mim? Que ela ia fazer uma pulsão desse líquido da cavidade. E se o líquido viesse transparente, tipo água, não era pra se preocupar. Porém, se ele viesse com cor ou secreção, a gente teria que se preocupar, porque daí realmente seria essa PIF. E o líquido veio com secreção. O que ela me disse? Que eu poderia mandar pra análise pra ter certeza de que realmente era aquela doença. Só que muitas vezes, nem fazendo análises como PCR de gato e tudo mais, tem confirmação. Muitas vezes, às vezes, o bichinho morre, né? Ou tem que fazer uma eutanásia, dependendo do caso. E é feita uma necrópsia pra ver se realmente, faz toda uma análise mais complexa pra ver se realmente era aquela doença que ocasionou a morte do felino, enfim. Né? Essa doença se pega por fezes de outro animal, outro gato infectado. E foi esse o diagnóstico geral que a gente teve, que era uma PIF. E o que a gente poderia fazer? Infelizmente, nada.
E é uma doença que não tem um tratamento específico, né? No caso, eu poderia deixar ela no veterinário para eles ir cuidando, dando os medicamentos, fazendo os raios-x e, se necessário, tirar aquele líquido de tempos em tempos. Então é um tratamento, assim, que não é um tratamento eficaz, porque não garante nada da sobrevivência do bichinho. E é um tratamento bem doloroso, assim. Eu tive lá no veterinário visitando a Pandora depois que ela fez tirou o líquido ali do tórax. E gente, ela tremia tanto, tanto, tanto. Depois eu vou deixar algumas imagens aqui. Não é nada demais, tá, gente? Não é nada dos procedimentos. É só a imagem dela mesmo. É só a imagem dela mesmo lá no veterinário. Então, assim, deu pra ver que ela tava sofrendo bastante. Ela tava bem malzinha. E isso na quinta-feira, meio-dia, eu fui lá, visitei ela e conversei com a veterinária. A veterinária falou que eu poderia conversar com outro veterinário da noite para estar realizando a eutanásia nela, porque ela ia ficar sofrendo, não tinha um tratamento específico e não tinha o que fazer, assim, né? Ela ia ficar sofrendo. E aí eu falei que à noite eu ia lá com o Matheus pra conversar, pra ver o que a gente ia fazer, mas também que eu não tinha mais condições de manter ela lá. Eu fiquei tão desesperada, tanto por ela, porque é um bichinho que tá comigo há 3 anos, então eu tenho um amor enorme por ela, né? Eu chamo ela de filha. Eu sei que muita gente não entende esse amor que a gente tem por pets. Sempre foi minha parceira, minha companheira, que não me deixava me sentir sozinha, que tava comigo quando eu tava com medo de morar sozinha. Então, assim, tenho muito amor dessa bichinha mesmo, assim. E foi bem difícil pra mim. Eu chorei muito, gente, quando foi conversado ali sobre eutanásia, sobre ela ter que fazer e tudo mais, sobre não ter cura pro que ela tava passando. Foi bem difícil, assim. Eu tava com a cabeça pesadíssima. Então, além dessa questão sentimental, tinha a questão financeira, sabe? Porque era um custo que eu e o Matheus, a gente não tava preparado pra ter, né? Porque a gente tá... É uma questão que eu vou falar em outro vídeo pra vocês, mas a gente tá numa situação financeira que não é que é ruim, mas também não é das melhores, porque a gente investiu muito, né? Então a gente tá estamos apertados, estamos no limite, né? Tudo que a gente gasta fora o que já tá planejado já é uma despesa negativa, vamos dizer assim. Então, foi bem difícil essa questão também, porque eu fiquei desesperada, já veio a ansiedade e aquela coisa toda. Então, até fiz um Pix solidário no Instagram, eu lancei ele assim, porque eu não sabia o que fazer, né? Eu fiquei bem desesperada, eu não sabia quanto tempo ela ia ficar lá, se eu ia conseguir tirar ela, enfim. E daí, na quinta-feira, meio-dia, deu tudo isso. Ela tava bem mal, se tremendo toda, tava horrível. E aí, 7 horas, eu tinha marcado de ir no veterinário com o Matheus pra decidir o que a gente ia fazer. Se a gente realmente ia fazer a eutanásia, se a gente ia trazer ela pra casa e deixar que ela morresse em casa, né? Tava nesse nível, assim. E acabou que a gente foi lá, às 7h30 da noite, pegar a Pandora. E, gente, essa gata era outra, sabe? Parecia um milagre. Parecia não, assim, foi um milagre, assim. Ela era outra gata, ela estava super animada, ela já estava brincando, eu peguei ela no colo, ela já queria pular, já queria sair. Então, assim, eu olhei pra cara do Matheus e o Matheus me olhou, tipo, não era tu que tava chorando porque essa gata tava morrendo meio-dia? E eu fiquei, tipo, sim, ela tava. Até o veterinário ficou, tipo, olha, a gente não sabe, ela teve uma melhora muito boa agora à tarde, ela comeu, ela não sei o quê. E aí todo mundo ficou... Até o veterinário ficou, tipo, é isso, ela melhorou. Se ela vai ficar assim pra sempre, a gente não tem como dizer. O que ele passou pra nós foi: a Pandora tá bem agora, a gente fez o tratamento dela com os antibióticos, né, já acabou e tudo mais. A gente trancou ela em casa o máximo de tempo possível que a gente conseguiu pra que ela não tivesse acesso à rua. E agora a Pandora está aparentemente bem, né. A Pandora não teve uma recaída desde então, já vai fazer aí 20 e poucos dias, né, que ela tá bem, ela tá em casa. Ela emagreceu bastante porque ela ficou um tempo sem conseguir comer. Até os primeiros dias do veterinário ela tava comendo forçada. E é isso. É isso, a Pandora. Aí agora, no caso, o que a gente tem que fazer é olhar ela, tá sempre olhando, ver se ela tá comendo, mas ela tá comendo muito bem, comendo até demais.
ela tá fazendo as necessidades dela normal, ela tá brincando, ela tá ativa. Ela tem acesso à rua agora, porque a gente não conseguiu mais segurar, a gente não tava dormindo, ela acordava nós de madrugada, pulava em cima de nós o tempo todo, ficava correndo. Então assim, querendo ou não, a gente também precisa descansar, precisa trabalhar. Durante o dia a gente tava indo na rua com ela, ficava de olho pra ela não fugir. Só que de madrugada ela fazia isso, então a gente decidiu por deixar ela livre, sabe? O que tiver que acontecer vai ter que acontecer, pelo menos a gatinha não fica presa dentro de casa, né? Ninguém ia gostar disso. Então é isso, gente. Nós conseguimos arrecadar com o Pix Solidário o valor de R$700 e alguns centavos, se eu não me lembro exatamente. A nossa dívida total no veterinário foi de R$1.600, então o valor que a gente arrecadou já ajudou bastante. Daqui uns dias a Pandora tem um retorno, provavelmente ele vai solicitar um novo raio-x, né? Então, pra ver mais ou menos como é que tá. Mas aparentemente a Pandora tem essa doença. Eu li muito na internet que tem gatos que saram e tem gatos que acabam morrendo. O veterinário não pôde, não soube, não tem como dar um parecer pra nós de como que vai ser ao longo da vida da Pandora agora. Mas eu espero que ela continue bem, né? Mas assim, é uma decisão bem difícil, mas eu e o Matheus, a gente conversa bastante, assim, que caso ela venha piorar, a gente sabe que é uma coisa que não tem cura. Então talvez a gente precise tomar uma decisão mais difícil, assim. Mas aparentemente a Pandora está bem. Teve pessoas aqui que me acompanham no canal que ajudaram no Pix. A gente agradece muito, muito mesmo, né? Aqui, ó, essa petinha, ela tá... Peraí, Pandy. Ela tá raspada aqui, ó. Que foi onde rasparam pra tirar o líquido do tórax. Aqui embaixo também... Peraí, Pandy. Aqui embaixo também foi onde fizeram o ultrassom. E na patinha, que foi onde ela... Não sei se vai dar pra ver, né? Que foi onde ela ficou com o soro uns dias. Aparentemente está bem aqui, ó. Bem brabuleta. Dá um oi pro pessoal. Dá um oi. E é isso, gente. Foi toda essa situação que aconteceu. Abalou bastante a gente emocionalmente, né? Mas a princípio a gente tá se estabilizando, tá tudo certo, Pandora está bem. Eu agradeço todo mundo que nos ajudou, muito mesmo, tá? Fiquem com Deus, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!